Sétima e última palavra da cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, será exposta pelo reverendo Paulo César, pastor da Igreja Presbiteriana do Turupi, também já conhecido da Igreja. Está consumado. A obra de Cristo havia sido plenamente realizada de modo perfeito, cabal, nada mais restava para ser terminado. Ela estava consumada. O que mais deveria sair dos santos lábios do Senhor Jesus Cristo naquele ato de crucificação? O que mais diria o Senhor Jesus diante daquele martírio, antes da sua própria morte? O que mais seria necessário? Nós abrimos o Evangelho de Lucas, o capítulo 23, lá, a partir do versículo 44, nós tomamos conhecimento destas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte. Assim diz a palavra: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo os peitos. E entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amados, na morte do Senhor Jesus Cristo, nós nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo na sua vitória. Eu creio que ao olhar, ao ler, ao conhecer as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós também poderíamos fazer a pergunta: quais seriam as nossas últimas palavras de vida, se nós tivéssemos a chance de poder pronunciá-las? Eu creio que qualquer ser humano pode viver de forma hipócrita durante toda a sua vida, mas no momento da sua morte ele revela aquilo que está na sua essência. Você não pode viver de forma hipócrita durante a sua morte. Ali a pessoa revela os seus temores, a sua fé, as suas crenças, ou talvez a sua própria descrença, porque a iminência da morte é um momento extremamente solitário. É você, com a sua crença, partindo em direção ao desconhecido, partindo em direção àquilo que não se sabe o que virá. E aquele que não tem a fé no Senhor Jesus Cristo, esse é um momento de grande angústia, um momento de grande desespero. O homem sem Deus é aquele que luta e se agarra à sua existência física, porque ele não sabe o que virá depois. Ou talvez até mesmo ele tema a própria possibilidade de se encontrar com Deus, e ele luta naquele esforço inútil contra o próprio poder da morte. Por isso as pessoas que normalmente não têm Deus no coração, elas se fiam nessa esperança de vencer a própria morte, dizem: não é possível a cura, talvez eu consiga sair dessa, e a morte nunca é uma escapatória, uma saída feliz para essas pessoas. A morte é algo assustador. Mas aquele que tem a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé alicerçada no Senhor Jesus, ele pode cantar como cantamos: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar, e me guardará o meu tesouro até o dia final. Ele pode recitar no Salmo 23, dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. De fato, para o crente de Jesus não existe solidão, não existe desesperança, porque a sua fé é uma fé firme, uma fé solidificada
existência de Deus, na sua salvação em Cristo Jesus e na sua esperança, como já foi dito, de vida com o Senhor no paraíso. Por isso, o apóstolo Paulo podia dizer que ele tinha um desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amados, as últimas palavras de Cristo, elas têm um grande significado para a nossa vida. É nesse momento, especificamente quando as trevas haviam sido dissipadas, a obra de Cristo havia sido realizada, o sofrimento agora estava acabando, e finalmente Jesus podia entregar o seu Espírito nas mãos do Pai. Nós podemos aqui aprender preciosas lições. Observe na palavra que o Senhor Jesus, ele em alta voz, librada as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele fez em alta voz, certamente um grito que de alguma forma expressava aquela dor física manifestada ali, o grito de alguém que havia passado há poucos instantes pela situação, pela ira do próprio Deus, aquele momento de separação de Deus triste, terrível, e agora ele podia finalmente clamar: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E ele não gritava porque o seu pai não pudesse ouvir, mas certamente havia o propósito de que aqueles que estavam ao seu redor pudessem ouvi-lo. Que os seus inimigos que duvidavam de que o Pai, Deus, propriamente, tivesse os seus olhos voltados para o seu filho, pudessem perceber que não, Deus e Pai estavam ali presentes, para que todos aqueles que ali estivessem pudessem perceber no coração do Senhor Jesus havia ainda toda a confiança em relação ao seu próprio Pai. E certamente Jesus gritou para que aquelas palavras pudessem ser muito bem ouvidas, registradas e pudessem chegar ao nosso coração no dia de hoje. O que nós podemos aprender com essas palavras do Senhor Jesus? Primeiramente, o texto nos dará a clara verdade de que o Espírito de Cristo, como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o seu Espírito foi a presença do Pai. Isso nós não temos dúvida. De que durante aquele momento em que Jesus morreu e antes da sua ressurreição, ao qual o seu Espírito retornaria ao corpo, aquele momento Jesus não ficou sequer um instante separado do seu Pai. Esse texto nos ensina isso: presença de Cristo junto ao seu Pai. E a aplicação que nós vemos aqui é que o mesmo acontecerá conosco. Da mesma forma que Jesus prometeu ao ladrão da cruz, o mesmo se dará conosco. E a experiência de Cristo é amarga, porque no momento da sua própria morte ele pôde dizer com toda certeza: agora, Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito. Estou indo na direção do meu Pai. A segunda lição que vemos nesse texto é a maravilhosa realidade de que as Escrituras estavam presentes e sempre presentes na mente do novo Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu meditando, falando, expressando as Escrituras. Como foi dito, ele é a palavra, ele é o Logos. E quando o rei Davi estava sendo caluniado, perseguido, ele mesmo, o rei Davi, escreveu lá no Salmo 31, versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aquelas palavras de Davi eram palavras proféticas em relação a Cristo. E é o Senhor Jesus quem vai retomar a palavra de Deus. Em todos os instantes, Jesus ali na cruz se lembrava da palavra e procurava cumprir profeticamente cada ato que precisava ainda ser cumprido a respeito da sua obra, até o momento de dizer: está consumado. Meus amados, nós aprendemos que a palavra de Deus deve ser a nossa companheira em todos os instantes. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos fortalece, ela nos dá vida, ela nos dá propósito, ela nos dá esperança, ela nos faz enxergar a realidade como ela deve ser vista, como ela deve ser entendida. A palavra de Deus deve fazer parte do nosso coração, devemos guardá-la dentro de nós, porque ela sempre nos será necessária. E no dia a dia, quando o livro não estiver nas nossas mãos, a palavra do Senhor deve estar guardada no nosso coração, e certamente ela vai ser usada de forma efetiva. É o Senhor Jesus que nos mostra essa lição. Mas ainda aqui outras lições importantes para nós.
Nas palavras de Cristo podemos aprender algo muito precioso. Eu gostaria de destacar aqui dois termos: o termo Pai e também o verbo entregar. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito.